Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Eu louvo a Deus, porque já posso sentir a presença dele aqui. Eu tenho a certeza que grandes coisas Deus Ele tem a fazer neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O pastor está um pouco rouco, mas Deus, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir estar ministrando nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado já há alguns dias dentro do meu coração. Sim, meu Deus. E nessa noite eu tenho uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus. Que você possa tomar posse dessa palavra e ser um vencedor, ser um vitorioso, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 11. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus poderoso, vai falando. Juízes, capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 11. Glória a Deus. Juízes vem depois de Josué. Entre Josué e 1 Samuel. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Já ficar afiado na Bíblia, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Pai, eu me coloco na tua presença nessa noite, Deus, reconhecendo a minha dependência do teu Espírito Santo. Portanto, ó Espírito Santo, meu amigo, eu me humilho diante de ti. Tu sabes que sou pó, que sou cinza, e que eu dependo da tua presença. Ó Deus, portanto, me ajude nessa noite para estar, Senhor, ministrando ao coração da tua igreja, segundo aquilo que o Senhor deseja falar. Fala conosco com poder, Senhor. Abre o céu sobre esse lugar nessa noite, que a tua glória, Senhor, ela venha se manifestar neste lugar, que a tua glória venha encher esta casa nesta noite. Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade. Portanto, Senhor, vem, me toma, usa-me como porta-voz da tua palavra nessa noite. Deus Todo-Poderoso, Senhor, venha falar no profundo, no íntimo de cada ser aqui presente. Ó Deus, de forma que nós sejamos, ó Pai, ó Deus, grandemente edificados através desta palavra, e que nós possamos ser cheios nesta noite. Deus Todo-Poderoso, eu me coloco na tua presença. Portanto, Senhor, fala conosco, que a tua voz se faça ouvir neste lugar. É a minha oração, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar a tua assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar nessa noite no seguinte tema: Deus
Deus exalta o humilhado. Vamos repetir, amém? Diga comigo: Deus exalta o humilhado. Amém? Quantos querem ser exaltados por Deus? Mas eu pergunto: você quer ser humilhado? Quantos querem ser exaltados por Deus? Mas você quer ser humilhado? Porque Deus, ele exalta os humilhados, amém? Glória a Deus. Vamos lá, meu querido. Deus já essa semana tem falado grandemente essa palavra dentro do meu coração, e essa palavra vai nos contar um pouco da história desse juiz de Israel que foi Jefité. Jefité, ele era da tribo de Manassés, ele habitava em Gileade. O seu pai também chamava Gileade. O nome do local onde ele morava chamava-se Gileade, justamente por causa do seu pai. Gileade era conhecida na Bíblia Sagrada como a cidade onde havia um bálsamo que curava. Por isso, daí o costume de nós até hoje dizer a bálsamo em Gileade. O bálsamo de Gileade hoje, ele simboliza, aleluia, o Espírito Santo curando as feridas da tua vida, curando as feridas da tua alma, curando as feridas do teu ser. Então Gileade era um local muito conhecido por causa do bálsamo. Todo Israel ia a Gileade por causa do bálsamo. Então Jefité, ele nasceu em Gileade. O texto que nós acabamos de ler diz que ele era um homem valente, era um homem valoroso, só que tinha um porém. Repita comigo: tinha um porém. Ele era filho de uma prostituta. Então nós vemos, irmãos, que esse homem, embora ele fosse um homem valente, um homem valoroso, mas a Bíblia Sagrada nos diz que havia um porém. Ele era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Seu pai, no relacionamento com uma prostituta, teve ele. E quando eu meditava nesse texto, meu querido, algo que me chamou a atenção foi que este homem, ele habitava num lugar onde tinha o bálsamo mais milagroso, mais conhecido daquela época. Mas, no entanto, nós vemos na vida deste homem várias feridas que foram feitas a ele, várias feridas, várias ofensas que foram feitas a ele. Mas eu creio que o bálsamo principal estava com ele, que era a pessoa bendita do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E quando nós falamos Jefité, o nome Jefité em hebraico, Iafata, que significa Deus abre. Fala comigo: Deus abre. Deus abre. Se você precisa de uma porta aberta, Deus, ele é aquele que abre. Deus é aquele que abre o mar vermelho. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. O nosso Deus, ele é o Deus de Jefité, o Deus que abre toda e qualquer porta. E a primeira coisa que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração é que esse homem, embora ele fosse um homem valente, um homem valoroso, ele teve que lutar contra a discriminação sobre a sua vida. Imagine você o sofrimento de Jefité, tendo que estar ali naquela cidade, naquela aldeia, sendo conhecido como filho da prostituta, sendo conhecido como um filho que veio de um relacionamento extraconjugal que seu pai teve com uma mulher prostituta. Então ele cresceu sendo discriminado, ele cresceu sendo humilhado, ele cresceu sendo perseguido, ele cresceu sendo maltratado. As pessoas, quando olhavam para Jefité, não olhavam ele com bons olhos. Porque eu entendo, irmãos, que naquele tempo, assim como hoje, as pessoas elas são avaliadas muitas das vezes pela sua posição social, são avaliadas muitas das vezes pela cor da sua pele, são avaliadas muitas das vezes pela a sua condição financeira. E naqueles dias não era diferente. Agora imagine você, esse moço sendo filho de uma prostituta. Então era um homem que ele foi muito discriminado e ele teve que lutar contra a discriminação, ele teve que lutar contra a humilhação. Eu creio que todas as vezes que Jefité passava na rua, o comentário que se fazia dele dizia: olha, lá vai o filho da prostituta. O que adianta de aliar o seu pai dele? É filho de uma prostituta, é um filho bastardo. Então olha para você ver o sofrimento deste homem. É um homem valente, valoroso, mas não lhe deram valor nenhum. Quando o texto está dizendo que ele era valente, ou seja, ele era corajoso, e ele era
valoroso, ou seja, ele era um homem honrado, ele era um homem de honra, embora viesse de uma prostituta que se relacionou com seu pai. Mas eu creio que Jefité, já desde pequeno, ele diz: olha, embora eu venha de uma prostituta, embora eu venha de um relacionamento pecaminoso, mas eu vou fazer a diferença, eu vou ser um homem honrado, eu vou ser um homem valente. Então Jefité era um homem que se destacava dos demais pela sua valentia, por ser um homem honrado, por ser um homem valoroso. Só que tudo isso de nada adiantou, estando ele ali em Gileade. Não lhe deram o devido valor. E quantas das vezes, irmãos, isso acontece conosco também? Quantas das vezes você é avaliado por aquilo que você tem? Quantas das vezes, meu amigo, você é medido pela tua posição social? Quantos lugares, irmãos, eu digo igrejas por aí, que muitas das vezes o pastor, ele mede as ovelhas pela sua aquisição pessoal. Mas uma das coisas que eu alegro no meu coração é que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele usa o humilde, ele usa, aleluia, aquele que está mais rebaixado e exalta ele para mostrar que ele é Deus. Então, se você até hoje, aleluia, tem sido, aleluia, discriminado, se você tem sido desprezado, eu digo para você nessa noite: não se entristeça, porque tem um Deus no céu que ele reconhece o teu devido valor. Tem Deus no céu que ele conhece o teu valor, aleluia. E você é tão valioso que ele se dispôs e morreu por mim e por ti na cruz do Calvário. E não foi qualquer coisa, não foi por qualquer coisa que Jesus Cristo nos comprou. A Bíblia Sagrada diz ali na carta do apóstolo Pedro que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como teu cordeiro imaculado, que você foi comprado da tua vã maneira de viver. Então você é valoroso, você tem um valor para Deus. A segunda coisa que eu vejo, irmãos, é que esse homem, ele pagou por erros que ele não cometeu. Veja que foi seu pai que errou com a sua mãe, mas no entanto ele que pagou o pato, ele que recebeu as curvadas da vida, embora ele não tivesse culpa nenhuma. Quem sabe se Jefité estivesse vivendo nos dias de hoje, passasse por tal coisa, talvez ele seria, aleluia, uma pessoa traumatizada. Talvez, aleluia, ele até mesmo seguiria por um caminho tortuoso, por causa de tudo isso que ele recebeu da sua vida. Mas eu glorifico a Deus que Jefité, ele fez tudo diferente. A segunda coisa que eu vejo que ele teve que lutar foi contra a rejeição e o desprezo. Quero que você acompanhe comigo. Versículo de número 2 diz assim: também a mulher de Jefité lhe deu filhos, e sendo filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então ele teve que lutar contra a rejeição e o desprezo. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, foi desprezado pelos seus próprios irmãos. E o texto está dizendo que quando seus irmãos cresceram, disseram: olha, você não vai herdar na casa do nosso pai. Eles expulsaram Jefité da casa do pai dele. Você não vai herdar, você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta, você não vai herdar com nós. E Jefité, ele sendo o filho primogênito, ele tinha uma parte maior na herança. Aí por mais que se levantaram contra ele para não deixar ele herdar na casa de Gileade, na casa do seu pai. Então ele teve que sofrer o desprezo, ele teve que sofrer, ele teve que lutar contra a rejeição dos seus próprios irmãos. E como é difícil isso, irmão, você ser, aleluia, rejeitado por aqueles que você esperava amor. Como que é difícil você ser desprezado por aqueles que você imaginava que iria te amar. Meu Deus, vai falando. A mesma coisa eu vejo acontecendo, aleluia, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, ou seja, rejeitaram o Messias. Ele veio para Israel, ele veio para a nação judaica, mas os judeus não quiseram, os judeus o desprezaram, os judeus trataram ele como um homem desprezível, como um homem vil, e assim também fizeram com Jefité.
E quantas das vezes, irmãos, nós passamos por isso também? Rejeição, desprezo no meio dos nossos irmãos. Não pense que é lá fora, não. É no meio dos nossos irmãos que nós vamos ser desprezados. Meu querido, aqueles que se levantam contra nós muitas vezes não são ímpios, são os de dentro de casa. São os que comem pão com a gente dentro, na mesma mesa. Como Cristo falou que come pão comigo é quem levanta contra mim o seu calcanhar. Então a rejeição, o desprezo, muitas vezes não vai vir lá de fora, não. Vai vir dos de dentro da casa, vai vir dos nossos próprios irmãos. Meu Deus, aleluia. Porque muitas das vezes nem todos os que estão na presença de Deus significa que verdadeiramente estão servindo a Deus. Uma coisa é estar na presença de Deus e outra coisa é estar em Cristo. Uma coisa é eu estar onde Cristo está e outra coisa é eu estar nele. Paulo diz, olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando eu estou nele e ele está em mim, eu sou nova criatura. Mas quando eu estou aonde Cristo está, no lugar onde Cristo está, eu só sou um espectador, só estou vendo o que está acontecendo. Aí não tem transformação, aí eu começo a perseguir os meus irmãos, aí eu começo a humilhar os meus irmãos, porque eu fui convencido e não convertido ainda. E a mesma coisa aconteceu com Jefité. Ele foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos dele. Você não vai herdar conosco. Não tem herança para você. Irmãos, na casa de Deus tem herança para todo mundo. Na casa de Deus tem galardão para cada um de nós. Não tem porquê eu e você ficar brigando por causa de galardão, por causa de herança. Se o nosso Pai, Ele é o dono dos céus e da terra. Se o nosso Pai, Ele é o dono do universo inteiro. Então eu digo para ti nessa noite, tem herança para você, tem galardão para você. Não precisa você ficar brigando com o teu irmão por causa de galardão, por causa de herança. Porque o nosso Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de tudo. E o que você quiser Ele tem para te dar. Mas você vê que isso aconteceu com ele. E uma das coisas que me chama a atenção, ainda no versículo 2, diz assim, versículo 2, a parte B: sendo os filhos desta mulher já grandes, o repeliram. Eu creio que enquanto eles eram pequenos, eles aceitavam Jefité. Eles tinham um relacionamento com Jefité. Mas quando eles ficaram grandes, ou seja, quando eles cresceram, desprezaram Jefité. E a mesma coisa, irmãos, o Espírito Santo ele ministra no meu coração que acontece hoje. Às vezes a pessoa, quando ela é pequena ainda, eu não estou falando de questão de estatura, estou falando de questão espiritual. Entenda, abre os seus ouvidos espirituais nessa noite para você entender a palavra. Quando a pessoa é pequena ainda, espiritualmente falando, a pessoa é acessível, a pessoa tem comunhão com os demais, mas conforme o tempo vai passando e a pessoa ela vai crescendo, ela deixa a soberba, ela deixa o orgulho entrar dentro do seu coração e agora ela já começa a desprezar os demais, começa a desprezar as outras pessoas, como se já não houvesse mais importância nenhuma, como se ele fosse, aleluia, a última bolacha do pacote, o bambambam. Então seus irmãos o desprezaram quando eles já estavam grandes, quando eles cresceram. E quanto isso tem acontecido, irmãos? Pessoas que começam pequenas, Deus vai exaltando, Deus vai trabalhando, Deus vai honrando, mas quando se tornam grandes, começam a pisar e a desprezar os demais. Mas eu tenho algo para te lembrar nessa noite. O Deus que exalta é o Deus que também abate. Irmão, se tem uma coisa que eu vigio meu coração, que eu guardo meu coração, é justamente isso. Eu digo para Deus, Senhor, jamais permita que a soberba e que o orgulho venha se assenhorar de mim, mas que o Senhor venha me manter na humildade. Porque ai de mim, irmãos, o dia que eu achar que eu sou tal, o dia que eu me orgulhar, o Deus que me colocou aqui é o Deus que me rebaixa, é o Deus que me abate, é o Deus que me lança no pó. Aleluia!
reconhecimento que sem a presença dele eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, se ele não estiver comigo. Só que nós vemos hoje muitas pessoas que começaram humildes, mas quando se tornaram grandes, começam a pisar os demais, começam a desprezar o irmão, começa, aleluia, a não se importar mais com o irmão, agora estão olhando somente para o seu próprio umbigo. Meu querido, não convém que seja assim. Se Deus, aleluia, Ele te engrandeceu, é para você ajudar os demais. A herança na casa do Pai, a herança para todo mundo. Aleluia! Andarabaxeia, andalamanaias. A Bíblia Sagrada nos fala de Uzias. Repita comigo, Uzias. Uzias foi um rei que ele começou a reinar ainda menino. E ele começou a reinar menino, ele era humilde. Ele era humilde, ele se colocou na posição, Deus foi honrando ele, Deus foi abençoando a vida de Uzias. Mas quando ele se tornou grande, a Bíblia diz assim que ele fez várias invenções, ele era amigo da agricultura, Deus prosperou ele, Israel cresceu como nunca no reinado dele. Ele inventou máquinas de guerra que lançavam pedras a grandes distâncias, era um engenheiro. Tudo isso porque Deus o abençoou. Mas quando ele já estava grande, quando ele cresceu, ele deixou a soberba e o orgulho entrar dentro do seu coração. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele entrou no templo e foi oferecer incenso a Deus, uma função que não cabia a ele, mas sim aos sacerdotes. E quando os sacerdotes foram repreendê-lo, ele se irou com os sacerdotes, aí Deus o feriu de lepra na sua testa. E ele se apressou em sair do templo porque Deus feriu ele de lepra. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que aqueles que se ensoberbecem, aqueles que se orgulham, vai ter lepra de Deus na vida deles. Então ai de mim um dia que eu me orgulhar, ai de mim um dia que eu me engrandecer, e ai de você também um dia que você se orgulhar. É verdade. Deus que levanta é o mesmo Deus que abate. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, é que a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas a Bíblia em momento algum menciona o seu pai. Eu não sei se ele já tinha morrido ou se não tinha morrido. Se tivesse morrido, ele era órfão. E se estava vivo, o seu pai foi um omisso, porque não defendeu o filho em momento algum. Meu Deus. Então olha para você ver o sofrimento deste homem. Foi humilhado pelos irmãos. Se o pai estivesse vivo, o pai não o defendeu. Se estivesse morto, foi uma dor ainda pior, porque eu creio que o único que poderia lutar por ele seria o seu pai. Foi um homem também que ele sofreu a rejeição da sua própria mãe, porque a Bíblia diz que Gileade foi o que o criou, ou seja, então a sua mãe nem mesmo lutou para a sua guarda, sendo ela uma prostituta. Eu creio que ela até achou bom que Gileade o levasse para que ela pudesse então tocar a sua vida, que não houvesse impedimento. Então olha para você ver o tanto de rejeição que esse homem ele teve que enfrentar, que ele teve que lutar. E eu quero que você acompanhe comigo o versículo 3. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 3, que esse homem ele teve que enfrentar agora o exílio. Foi expulso pelos seus irmãos e agora teve que enfrentar o exílio. Diz assim: então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Então quando ele saiu de Gileade, ele foi para a terra de Tobi. E a Bíblia diz que homens levianos se ajuntaram com ele, e ele se tornou líder desses homens. Mas vamos voltar lá atrás um pouco. Jefité era um homem valente e... Não entenderam a mensagem. Jefité era um homem valente e valoroso, ou seja, ele tinha honra. Então não era por ele estar agora andando com homens levianos que ele seria também um leviano, não.
Pelo contrário, quando ele foi ali para Tobi, e esses homens começaram a andar com ele, Jefité fez a diferença no meio desses homens, tanto que se tornou líder deles, e ele fez desses homens que eram levianos, Jefité fez deles guerreiros, valentes e valorosos, assim como ele era. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que independente do lugar, independente das pessoas que nós vamos estar junto delas, se nós temos Deus em nossa vida, nós temos que fazer a diferença, como Jefité fez a diferença. Eles estavam andando com homens levianos, homens que eram conhecidos como bandidos, como ladrões, como vagabundos, mas no entanto, quando Jefité, aleluia, começou a andar com eles, Jefité fez desses homens guerreiros, soldados valentes, soldados valorosos, assim como ele era. Ou seja, Deus te escolheu para fazer a diferença. Eu creio que Jefité, ele olhou para esses homens que ninguém dava nada por eles, homens que eram desprezados também, e ele disse: olha, eu vou fazer deles um exército, eu vou fazer desses homens valentes, eu vou fazer desses homens que iriam ser homens honrados. E assim ele fez, assim ele se tornou líder deles e fez a diferença no meio deles. Glória a Deus, aleluia. Ele se torna o líder desses homens. Eu creio que Jefité enxergou aquilo que ninguém mais enxergava nesses homens. A sociedade enxergava eles como bandidos, como vagabundos, mas Jefité teve um olhar diferente. Jefité teve um olhar de fé, disse: não, eu vou fazer deles homens honrados, eu vou fazer deles um grande exército. E assim ele fez. E da mesma forma eu entendo, irmãos, que nós temos que ter a mesma visão de Jefité. Talvez, aleluia, você olha a circunstância hoje, parece que não tenha jeito, parece que é contrário na tua vida, mas tem uma visão de fé. Enxergue além, assim como Jefité enxergou. Talvez, aleluia, muitos olham para você e não dão nada, talvez muitos olham para a tua vida e não dão nada, mas existe um Jefité no céu, que se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele te escolheu, ele, aleluia, te elegeu, quando ninguém dava nada por você, quando ninguém, aleluia, te enxergava, quando muitos olhavam e somente te julgavam pelo teu passado, te julgavam, aleluia, pela maneira que você vivia, mas existe um Jefité chamado Jesus Cristo, que ele olhou para você e disse: eu vou fazer dele uma mulher valorosa, eu vou fazer dele um homem valoroso, eu vou fazer dele um soldado do meu exército, eu vou fazer dela uma mulher cheia do meu Espírito Santo. Muitos dizem que é prostituta, mas eu vou mudar a vida dela e fazer dela uma Débora, fazer dela uma Esther na minha presença. Muitos dizem, aleluia, que ele é vagabundo, ele é maconheiro, mas eu vou fazer dele, aleluia, um soldado honrado, como foi Paulo na minha presença, como foi Gideão na minha presença. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Ele enxergou aquilo que ninguém enxergou. Da mesma forma o nosso Cristo também, irmãos. Quando ninguém dava nada por nós, ele nos enxergou, ele nos escolheu, ele nos trouxe para a presença dele. Glória a Deus, e nos fez parte do exército dele. Eu fico olhando para a vida deste homem, irmãos, e eu fico imaginando e me colocando no lugar dele. Se coloque no lugar de Jefité. Se fosse você, expulso de casa, desprezado dos seus irmãos, tendo um passado terrível, conhecido como filho da prostituta, agora expulso de casa, vai morar para uma terra distante. Talvez se fosse eu, se fosse você, teria se tornado um delinquente, teria se tornado uma pessoa que seria frustrada, até mesmo desgostosa da vida. Mas nós vemos Jefité fazendo o diferente, fazendo a diferença. Quantas pessoas, irmãos, que se apegam no seu passado e não conseguem enxergar uma perspectiva diferente para as suas vidas, porque estão presas no seu passado aí. E eu digo para ti, meu querido, passado já passou, passado não volta mais. O que importa é o presente. Se você, aleluia, está vivo hoje, você pode fazer a diferença, você pode tomar uma posição hoje, e essa posição que você vai tomar hoje vai mudar o teu futuro lá na frente. Por mais que te desprezaram, por mais que te rejeitaram, por mais que te humilharam, tome uma posição nessa noite, como Jefité tomou, e o teu futuro vai ser glorioso, o teu futuro vai ser diferente, mas só depende de
ficasse chorando e lamentando o seu passado, não adiantaria nada. E quantas pessoas que estão presas no seu passado? Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Não importa, já passou. Passado é passado. Quem vive de passado é museu. O que importa é o teu presente. Se você está na presença de Deus, é Ele, aleluia, que vai te dar um futuro glorioso. Bem sei os pensamentos que tem acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Santo Deus. Então Ele já está dizendo que é Ele que tem os pensamentos a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. E lá em Efésios 3:20, Paulo diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que vocês possam pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder que opera em nós, que é o poder de Jesus Cristo. Então Ele pode te dar um futuro diferente, Ele pode te dar um presente abençoado. Só basta você querer, só basta você tomar a posição que Jefité tomou. Porque se ele estivesse chorando, se lamentando do seu passado, escabelando-se, adiantaria alguma coisa? Jesus. E quantas pessoas estão nessa situação? Então eu digo para ti nessa noite, da parte de Deus, a palavra é profética para a tua vida. Esqueça o teu passado, querido. Põe uma pedra em cima do teu passado. Ah, pastor, mas me humilharam, me rejeitaram. Não importa, é os humilhados que Deus vai levantar, são os rejeitados que Deus traz para a tua presença. Glória a Deus, aleluia. Não importa, esqueça. Santo Deus, Glória a Deus, aleluia. Deus, vai falando, irmão. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, Exaltado, glorificado. Mas uma das coisas que eu acho maravilhoso, irmãos, é que Deus havia escolhido Jefité. glória a Deus. Fala assim comigo assim: Deus Deus me escolheu. me escolheu. Mais uma vez bem forte: Deus Deus me escolheu. me escolheu. Se Ele me escolheu, Se Ele me escolheu, Ele vai cumprir Ele vai cumprir na minha vida na minha vida todos os seus projetos. todos os seus projetos. Amém? Quantos creem? Deus tinha escolhido esse homem, irmãos. Embora ele tivesse sido rejeitado por todos, mas o principal tinha escolhido ele. Quando os seus parentes disseram: olha, sai daqui, ó, você não serve, você é um bastardo, você é uma prostituta, vai embora, vai embora. Deus falou assim: não, você serve para mim, vem para minha presença. Mas Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus havia escolhido Jefité. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrava ao meu coração é que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: que para tudo existe um tempo determinado debaixo do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus falava ao meu coração: existe o tempo da humilhação, mas também existe o tempo da exaltação. Então está sendo humilhado? Eu creio que vai chegar o tempo de Deus te exaltar. Está sendo discriminado? Fique tranquilo, vai chegar o tempo que Deus vai erguer a tua cabeça. Está sendo rejeitado? Fique tranquilo, vai chegar o tempo que Deus vai te trazer para a presença dele. Aqueles que te rejeitaram vão ter que engolir a língua. Então não se entristeça, porque existe um tempo para tudo debaixo do céu, e até para Deus te exaltar existe um tempo determinado. E por mais que você não tenha entendido a circunstância que você esteja atravessando, mas eu digo para você, não é necessário você entender mesmo. A única coisa, aleluia, que você tem que fazer é crer, porque nós não entendemos, na nossa mente finita, o trabalhar de Deus. Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos mesmo, mas quando você deposita a tua confiança nele, e você diz: Senhor, por mais que eu não entenda, eu creio que o Senhor está comigo, e que vai chegar a hora que o Senhor vai me exaltar, vai chegar a hora que o Senhor vai erguer a minha cabeça. A única coisa que você precisa é crer nesse modo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos limitados ao tempo cronos, 24 horas por dia. Mas Deus não trabalha com cronos, Deus trabalha com kairos, plenitude de tempo. Então para tudo Deus tem um tempo determinado. Então se você tem sido humilhado,
eu tenho uma boa notícia para te dizer: vai chegar o tempo da exaltação. Eu creio que lá do céu Deus observava tudo que estavam fazendo com Jefité. E Deus lá do céu está vendo tudo aquilo que você está passando. Então, querido, não se entristeça. Muitas vezes o homem não está vendo, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Nada escapa do olhar dele. Nada escapa. Pode estar na escuridão, pode estar, olha, aonde quiser que for. Como o salmista diz: olha, ainda que eu suba acima das mais altas nuvens, o Senhor está lá. Ainda que eu desça lá no Sheol, ou seja, lá no inferno, a tua presença também estará lá. Ninguém pode se esconder do nosso Deus. Ou seja, Ele está vendo tudo aquilo que estão te fazendo, aquilo que você está passando. Aleluia. E vai chegar o tempo dele te exaltar. Diga para o seu irmão assim: irmão, vai chegar o tempo que Deus vai te exaltar. Irmãos, esse mundo dá muitas voltas. Esse mundo dá muitas voltas. Esses tempos atrás eu li uma frase, eu achei muito bonita. Dizia assim: nunca diga dessa água não beberei, porque no caminho de volta você pode sentir sede. Não dá muita volta, querido. Às vezes hoje você está por baixo, mas vai chegar o dia que você está por cima. O mundo gira, fala comigo assim: o mundo gira. O mundo não está parado, o mundo gira. E eu vejo agora, irmãos, Deus lá dos céus, Ele começando a trabalhar em favor desse homem. E o que Deus fez? A Bíblia diz que os filhos de Amon se levantaram contra Israel, por causa de Israel ter rejeitado o Senhor nosso Deus e ter se voltado à adoração a Baal e à adoração a Dagon, Deus dos filisteus. Então Deus começou agora a entregar eles na mão dos seus inimigos, na mão dos seus adversários. Ou seja, Deus começou a apertar com a nação de Israel. E quando eu meditava nesse texto, o Espírito Santo ele ministrava ao meu coração que Deus ele vai fazer muitas das vezes da mesma forma conosco. Deus vai enviar um aperto para aqueles que te desprezaram. Vai ter um aperto da parte de Deus para eles. Porque, irmãos, nada vai ficar barato em cima da terra. Tudo que se faz, tudo aqui se paga. E quando os filhos de Amon se levantaram contra eles, a Bíblia diz que o povo então começou a gemer e a clamar a Deus. E Deus então começa a falar com eles. Eu quero que você volte um pouquinho atrás aí. Capítulo 10, versículo 10. Diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quanto a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo de vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesse dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então o que Deus fez? O povo tinha pecado, Deus entregou o povo na mão dos seus inimigos. Eles começaram a clamar e Deus disse para eles: não vos livrarei mais. Vocês me rejeitaram, vão lá, pede para os deuses que vocês adoravam, para que eles te livrem. E disseram: não, Senhor, mas nós pecamos. E eles se humilharam, e eles perguntavam um para o outro: a quem será o varão que vai se levantar e vai pelejar contra os filhos de Amon? E sabe o que aconteceu? Na hora do aperto,
se lembraram de Jefité. Fala comigo, se na hora do aperto eles se lembraram que dentre eles havia um varão valente e valoroso. Então na hora do aperto eles se lembraram. E sabe o que o Espírito Santo ele revelava ao meu coração? Que quando Deus escolhe, irmãos, preste bem atenção, quando Deus escolhe, até quem te desprezou vai ter que ir te procurar. Eu tenho que dizer, irmãos, é profético. Irmãos, eu estou aqui falando conto da carochinha, não é profético essa palavra para a tua vida. Diga assim: aquele que te rejeitou vai ter que te procurar, porque vai vir aperto de Deus. Amém? Quantos creem? É profético isso, irmãos. Quando Deus escolhe, até aquele que te desprezou vai ter que te procurar. É verdade, Senhor. E assim fizeram com Jefité. Eu quero que você acompanhe comigo. Aqueles que haviam desprezado ele tiveram que ir procurar. Está no versículo 5. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos, quem que eram os anciãos de Gileade, os cabeças, buscaram a Jefité da terra de Tobi. Então na hora do aperto se lembraram dele e foram buscar ele. Aqueles que eles tinham desprezado, aqueles que eles tinham odiado, aqueles que eles tinham expulso da casa do seu pai, na hora do aperto se lembraram dele. Então na hora do aperto, querido, até aqueles que te desprezou vai vir te procurar. É profético isso, vai vir te procurar. A sexta coisa que Deus revela no meu coração é que quando Deus escolhe, Ele vai te colocar por cabeça. Fala para o seu irmão assim: quando Deus te escolhe, Ele te põe por cabeça. Versículo 6 diz assim: e disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então quando Deus te escolhe, as pessoas que te desprezaram vão te procurar, e Deus vai te pôr por cabeça. Eu vejo, irmãos, na Bíblia a respeito de um homem chamado José. Um homem que, assim como Jefité, foi desprezado pelos seus irmãos, foi lançado dentro de uma cisterna, tiraram ele da cisterna, venderam como escravo para a terra do Egito, acharam que tudo estava acabado para José, mas Deus, aleluia, estava com os seus olhos sobre José. Deus abençoou José ali na terra do Egito. Quando ele estava na casa de Potifar, saindo da casa de Potifar, indo para o calabouço, Deus abençoou José também no calabouço. Eu entendo que quando Deus escolhe, meu querido, aonde você está, a bênção de Deus está sobre você. Uma das coisas que eu acho maravilhoso na vida de José é que o texto diz, aleluia, que quando ele estava no calabouço, o carcereiro, aleluia, ele deu a chave, aleluia, do calabouço nas mãos de José. Olha para você ver a confiança que o carcereiro tinha nele. Deu a chave do calabouço nas mãos de José e ele tomava conta dos demais presos. Olha como Deus honrou esse varão, querido. Então quando Deus, aleluia, ele escolhe, ele põe por cabeça. E chegou um dia quando houve uma grande fome na terra de Israel. O que aconteceu? Os filhos de Jacó tiveram que descer à terra do Egito para comprar alimento. E quando eles chegaram ali, quem que estava ali por cabeça, por governador da terra do Egito? Aqueles que eles tinham desprezado, aqueles que eles tinham vendido como escravo. Ele estava ali agora sendo o segundo mandatário do Egito. O seu nome Zafenat Paneah, o salvador do mundo, estava ali agora, e ele era agora por cabeça dos seus irmãos. E isso é profético para a nossa vida. Está lá em Deuteronômio 28. Se creres e obedeceres a voz do Senhor e teu Deus, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Mas já está dizendo: se obedecer. Porque se não obedecer, querido, esquece. Fala para o seu irmão: se não obedecer, esquece. Mas se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Está lá em Isaías. Então aqueles que desprezaram foram até ele agora dizendo: olha, vem e sê-nos por cabeça. Olha Deus começando a exaltar aquele que foi desprezado. Foi os anciãos. Quem que eram os anciãos? Eram ali os cabeças das tribos.
Por ali os príncipes daquelas tribos, cabeças, os maiorais dali, daquela nação, foram ali atrás de Jefité, dizendo: vem e sê-nos por cabeça. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Olha Deus honrando agora Jefité. Então eu tenho uma boa notícia para te dizer nessa noite: se te desprezaram, vai haver dupla honra da parte de Deus na tua vida, querido. Vai haver, aleluia, dupla honra da parte do Senhor. Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Basta tão somente você esperar o tempo dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Outra coisa que o Senhor revelou ao meu coração: que na hora do aperto, aqueles que te desprezaram vai ter que reconhecer a sua bravura. Na hora do aperto, aqueles que te desprezaram vai ter que reconhecer que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Vamos conferir na palavra aí. Versículos 7 e 8 diz assim: porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim? Essa palavra aborrecer significa odiaram a mim e não me repeliste, ou seja, não me expulsaste da casa de meu pai. Por que, pois, agora vieste a mim quando estáis em aperto? E diz: agora que vocês estão passando em aperto, que os inimigos estão com a espada no umbigo de vocês, agora vocês se lembraram de mim. Agora vocês se lembraram. Meu Deus. Só que o que eu acho bonito na vida de Jefité é que esse homem, ele tinha todos os motivos para dizer: agora vocês se viram, eu não vou com vocês coisa nenhuma. Vocês não me desprezaram, vocês não me odiaram, então vocês se viram com vossos inimigos lá. Eu tenho o meu exército aqui, eu estou guardado. Mas ele agiu de modo diferente. Sabe por quê? A revelação de Deus para mim e para você nessa noite é que Deus, Ele vai nos colocar por cabeça, mas não para você pisar no teu irmão, não para você desprezar o teu irmão, mas para você estender a mão e ajudar. E eles vão ter que engolir que Deus é na tua vida, que você é homem de Deus e que você é mulher de Deus. Que é mais humilhação do que essa? Tem que engolir a arrogância, a soberba e reconhecer que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Então assim aconteceu com Jefité. Ele disse: olha, agora que vocês estão apertos, vocês me procuram. E olha o que os anciãos disseram. Eles disseram os anciãos de Gileade e Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Em outras palavras, eles quiseram dizer assim: por isso nós viemos a ti, porque nós sabemos que você é valente, que você é corajoso, e só você é que pode nos livrar da mão dos filhos de Amon. Você vai ser por cabeça na tribo de Gileade. E a última coisa, irmãos, repita comigo: quando Deus escolhe de rejeitar, Ele faz príncipe. Amém? Quantos creem nisso? Quando Deus escolhe de rejeitarmos, Deus faz príncipe. Jefité tinha sido rejeitado, mas olha o que Deus fez com ele. Acompanhe comigo. Versículo 9 ao 11 diz assim: então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade e Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. E olha agora o que Deus fez com ele. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e sobre. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então aquele que foi rejeitado agora era cabeça e príncipe. E é o que Deus Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus nos escolheu para sermos príncipes, princesas na presença dEle. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
A Ele a glória, poder para todos sempre. Amém. O que Deus nos fez? Reis e sacerdotes. Então o que Deus tem na minha vida e na tua vida. Então de rejeitado Ele faz príncipe. Então não se preocupe se você for desprezado, se você for rejeitado, se falaram mal de você, se te humilharam. Meu querido, se alegre, pelo contrário, se alegre, porque vai chegar o tempo da exaltação, vai chegar o tempo que Deus vai erguer a tua cabeça, vai chegar o tempo que Deus Ele vai te tirar do monturo e colocar entre os príncipes e te assentar, aleluia, nos lugares altos dessa terra, no nome de Jesus. Só para terminar, abra sua Bíblia em 1 Samuel 2,8. 1 Samuel 2, versículo 8. O presbítero Hermes, ele dela é bem alto para nós. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. O que está dizendo aí? Que Deus tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. É o que Deus faz. Deus tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. A Bíblia fala a respeito de um moço chamado Mefibosete. Estava esquecido em Lodebar. Era filho, aleluia, de príncipe, era filho de Jonatas, mas estava esquecido ali, estava ali no lugar ermo, no lugar deserto. Mas chegou o momento quando Davi se lembrou e ele perguntou, aleluia, a Ziba: porventura existe alguém ainda da casa de Saul para que eu venha tratar de benignidade para com ele? E então Ziba diz: olha, existe um, mas o Senhor não quer ele não, ele é desprezado, ele é paralítico, ele é coxo de ambos os pés, ele é um imprestável, não vai te servir para nada. Mas o rei disse: não traga ele para minha presença, porque a partir de hoje ele vai comer pão entre os príncipes, vai comer pão na minha casa, vai se sentar à minha mesa e vai ter todas as suas terras restituídas. Vou dar a herança de Saul para ele novamente, e ele vai comer pão como um dos filhos do rei. É o que Deus tem para mim, para ti, glória de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, como eu disse, essa palavra é profética na tua vida, querida. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele sabe. Talvez quantas humilhações, quantos desprezos, quantas afrontas você tem sofrido, mas como eu disse, alegre o teu coração. Existe um Deus que vê tudo, existe um Deus que tudo vê, e vai chegar o momento da exaltação, vai chegar o momento que Ele vai erguer a tua cabeça e vai te abençoar, como Ele abençoou Jefité e o colocou como cabeça sobre a tribo de Gileade, meu querido. E assim também vai acontecer na tua vida, se tão somente você crer. Eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar. Você que ouviu essa palavra, você que crê que essa palavra é profética na tua vida, venha depressa, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Mas é por isso que crê, os que não crê não precisa vir não. Eita Jesus, aleluia. Você crê que é profético isso? Toma posse.